Bem-vindos a mais um vídeo sobre relatos do Reddit. O tópico de hoje aborda indivíduos auto-intitulados como donos do mundo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Sou aquele que custeia a educação universitária dos filhos da minha empregada, mas não da minha enteada. Tenho 54 anos, sou do sexo masculino e tenho um filho de 18 anos. A mãe dele faleceu durante o parto, e, devido a compromissos profissionais intensos, contratei uma babá, Maria, para cuidar dele 24 horas por dia. Maria é uma imigrante que veio trabalhar em meu país e tem 2 filhos da mesma idade que o meu. Sempre fui uma pessoa ocupada, mas tenho me esforçado ao máximo para estar presente na vida do meu filho. Quando ele completou 16 anos, parei de trabalhar e passei a viver com os rendimentos dos meus investimentos. Um ano depois, casei-me com minha atual esposa, Lívia, que tem uma filha de 19 anos em um ano sabático antes da universidade. Recentemente, meu filho saiu de casa para ingressar na faculdade, tornando-se um homem adulto e independente. Decidi dispensar Maria, mas organizei uma festa surpresa de despedida, anunciando que forneceria uma quantia em dinheiro suficiente para pagar a faculdade de seus filhos. Eles foram aceitos em instituições públicas de ensino, permitindo que não precisassem mais trabalhar. No entanto, surgiram complicações quando minha esposa começou a reclamar que eu estava financiando a educação dos filhos de uma estranha, mas não a da filha dela. Apesar de ela ter uma situação financeira semelhante à minha, e poder custear a faculdade da própria filha, ela espera que eu assuma essa responsabilidade como um presente, alegando que isso demonstraria meu compromisso como um bom pai. Eu me recusei, sugerindo que ela arcasse com as despesas da faculdade e a corrigisse quando me chamou. Maria é considerada uma estranha agora, porque ela deixou de cuidar dos próprios filhos para se dedicar aos meus. Eu vejo isso como o mínimo que poderia fazer. Minha enteada me rótula como babaca, mas meus amigos e familiares próximos afirmam o contrário. No entanto, estou curioso sobre a opinião da internet. Se eu for considerado babaca de acordo com o raciocínio de Lívia, isso não faria dela uma estranha também? Recentemente, ela cruzou essa linha, como se a única razão para isso fosse o casamento de sua mãe comigo. Caso contrário, ela não teria nenhum parentesco comigo. Na verdade, ela poderia ser considerada ainda mais uma estranha, já que, pelo menos, Maria trabalhava para mim. Além disso, onde está o pai nessa situação? Se ele ainda está na foto de alguma forma, por que Lívia não busca ajuda financeira para a faculdade com ele? Será que sou considerado babaca por expressar que a presença dela me incomoda e pedir que ela se afaste? Meu ex e eu, ambos com 18 anos, temos um filho de 1 ano juntos. Ele é um bom pai, mas nossa relação não é harmoniosa. Decidimos nos separar após constantes discussões. Antes de começarmos a namorar, havia uma garota chamada Zoe na cena. Mesmo que todos insistam que nada aconteceria entre eles se ela não tivesse se mudado, ela pareceu ser uma das razões para o término. Quando nos separamos, os amigos de Dot sugeriram que ele deveria ligar para Zoe, alegando que eram perfeitos um para o outro. Ela é bonita, admito, e foi mais um motivo para o fim do nosso relacionamento. Mesmo depois de sua mudança, eles continuavam conversando. Nada aconteceu, mas quando ela retornou à área, Josh estava incrivelmente feliz. O aniversário de nossa filha se aproximava, concordamos em celebrar juntos. Josh perguntou se Zoe também poderia participar, já que todos os nossos amigos estariam lá de qualquer maneira. Eu hesitei, mas não havia razão real para recusar. Zoe foi muito simpática comigo e nossa filha, considerando a situação. No entanto, durante a celebração, senti que todos estavam sendo um pouco rudes. Ela se tornou o centro das atenções, mesmo que muitos deles não a tivessem visto em anos. Minha filha não se importava, mas eu percebi que Zoe se tornou o assunto principal durante todo o evento. Minha mãe também notou a situação e tentou redirecionar a atenção para minha filha. Quando desistiu, fiquei muito chateada. Todos foram para o quintal, Josh ficou com nossa filha, e Zoe ficou para trás. Por algum motivo, ela começou a elogiar a fofura da minha filha. Eu não estava com paciência e involuntariamente soltei um som de desânimo. Ela percebeu e perguntou se havia feito algo para me ofender. Olhou para mim como se eu fosse louca e tivesse superado algo. Expliquei a ela que sua presença me incomoda e que estou cansada de ouvir falar dela o tempo todo. Então, pedi educadamente que fosse embora. Ela me chamou de __, mas agora todos estão irritados comigo porque Zoe disse que não se sente bem-vinda. Meus pais são os únicos do meu lado, mas não sei o quanto posso confiar nisso. Por favor, sejam honestos. Sou eu quem está errada? Você é quem está errada? Ela não fez nada a você. Você foi extremamente rude com ela por razões internas.
Teria ajudado se seu grupo de amigos não a comparasse tanto com a minha ex. Minha ex está exigindo pensão alimentícia para um filho que não é meu. Minha mãe e minha irmã estão do lado dela. Alguns anos atrás, namorei uma garota em um relacionamento ruim. Ela era controladora e abusiva, e terminamos de maneira difícil. Segui em frente, depois de alguns anos, consegui um emprego decente o suficiente para atender a todas as minhas necessidades, ter uma vida confortável e economizar algum dinheiro. No entanto, alguns meses depois de conseguir o emprego, minha ex entrou em contato comigo. Inicialmente, pensei que ela queria se reconectar, mas ela apareceu com uma criança de 5 anos, afirmando que era meu filho e exigindo pensão alimentícia. Eu não acreditava nela, mas a idade da criança coincidia com o tempo desde que cortamos o contato. Consultei um advogado, um amigo meu, para tentar resolver isso fora do tribunal. Ofereci-me para assumir a responsabilidade, cobrir todas as despesas e ser uma parte ativa na vida da criança. Isso ocorreu somente após realizar um teste de DNA. Todos estavam aceitando bem a situação, exceto minha ex, que se mostrou ofendida e insistiu em que eu lhe desse o dinheiro que ela achava que merecia. Utilizou todas as desculpas possíveis, até envolver minha família para afirmar que eu estava evitando assumir a responsabilidade pelo suposto filho dela. Quando as desculpas se esgotaram e finalmente foi feito o teste de DNA, para surpresa geral, não sou o pai. Ela ficou furiosa com o resultado, chorando e alegando que era injusto, insistindo que merecia o dinheiro. No entanto, não obteve nada. Na semana passada, durante uma pequena comemoração na casa dos meus pais, meu irmão, um amigo e eu estávamos conversando sobre a situação com minha ex. Começamos a fazer piada sobre o assunto. Alguns dos comentários eram sombrios e ruins, mas pensamos que estávamos longe o suficiente para que ninguém mais nos ouvisse, pelo menos foi o que pensávamos. Estávamos rindo alto quando minha irmã apareceu furiosa, nos empurrou contra a parede e nos repreendeu por sermos pessoas horríveis ao zombar de uma mulher. Ela havia nos espionado e ouvido nossa conversa, ficando extremamente irritada. Começou a gritar conosco, condenando nossa atitude. Algumas horas depois, quando a festa terminou, ela me chamou para a cozinha junto com nossos pais e começou a expressar o quão negativamente eu agi na situação anterior. Aparentemente, minha ex havia entrado em contato com ela, e ela acreditou na versão dela, usando esse incidente como uma maneira de me repreender. Houve uma intervenção em que meu irmão e eu ficamos perplexos quando ela começou a afirmar que eu forcei minha ex a ser mãe solteira, e que eu tinha uma obrigação moral de ajudá-la. Meu pai apenas comentou que talvez estivéssemos sendo cruéis ao fazer piada sobre ela, mas ressaltou que eu não era responsável pela criança. Surpreendentemente, minha mãe discordou, dizendo que mesmo que a criança não seja minha, eu ganho dinheiro mais do que suficiente para sustentá-la, e deveria ter ajudado desde o início. Recebi mensagens desde então. Meu pai e meu irmão estão ao meu lado, afirmando que não sou responsável pela situação. No entanto, minha irmã insiste em me dizer o quão horrível estou sendo ao arruinar a vida deles. Minha mãe, por outro lado, apenas expressou que é minha escolha, embora esteja desapontada com o que considera egoísmo da minha parte. Estou ciente de que minha ex não merece meu dinheiro, e não tenho intenção de dar a ela. No entanto, o constante assédio da minha irmã, tentando me culpar, é extremamente exaustivo. Atualizando a situação após meu último post, li todos os comentários e decidi esclarecer as coisas com minha mãe. Conversamos sobre a situação mais uma vez. Inicialmente, ela permaneceu ao lado da minha ex, mas após ler os comentários e opiniões, percebeu que estava equivocada. O que mais a afetou foram as dúvidas sobre sua fidelidade ao meu pai e se eu realmente era filho dele, levantando a questão de se essa era a razão pela qual ela estava apoiando minha ex. Tivemos uma longa conversa em que ela admitiu que acreditou na minha ex por ela sempre ter sido agradável e gentil, decidindo não acreditar em mim quando relatei as coisas que aconteceram durante o relacionamento. Parece que ela achava inconcebível que uma pessoa boa pudesse agir dessa maneira. Após esse incidente, ela se desculpou comigo, e agora estamos bem. Por outro lado, minha irmã, inicialmente decidindo não falar comigo até que eu assumisse a responsabilidade, permanece totalmente ao lado dela. Mesmo depois de apresentar todas as evidências, ela argumenta que a palavra de uma mulher tem prioridade e é prova suficiente. Além disso, ela insiste que, mesmo que eu não seja o pai biológico, tenho uma responsabilidade emocional e devo ser homem o suficiente para assumi-la. Ao pesquisar, descobri que logo após o término conosco, minha ex começou a namorar outro homem. Pode ser que ela estivesse me traindo com ele antes, mas não tenho certeza. Eles terminaram algumas semanas depois, e ela teve vários encontros até descobrir que estava grávida.
Fiquei sabendo que nos últimos 2 anos ela tentou encontrar um pai para seu filho, e eu era o próximo da lista. No entanto, parece que ela está desesperada agora, pois nunca foi tão agressiva com qualquer outra pessoa antes. Agora, o motivo deste post: alguns dias atrás, minha ex e minha irmã vieram ao meu local de trabalho, exibindo um grande cartaz com a minha foto, alegando que eu abandonei o filho e sou um pai irresponsável. Elas iniciaram um drama, compartilhando suas acusações. A intenção delas era me envergonhar e usar a pressão social para me forçar a assumir a responsabilidade. Para resumir, foram removidas do local. Enfrentei complicações devido ao escândalo, mesmo após apresentar todas as provas e documentos legais que comprovavam que minhas ex e irmã estavam mentindo. Fui advertido de que era melhor não repetir isso, ou seria demitido. Após esse episódio, entrei em contato com meu amigo advogado, e agora estamos elaborando um documento extenso e detalhado contra elas. Elas foram longe demais, e estou preparando uma ação legal abrangente. Talvez isso as intimide o suficiente para me deixarem em paz. Atualização 2. Olá a todos, peço desculpas pela falta de notícias nas últimas semanas, foi um período bastante tumultuado. Agora é um bom momento para atualizá-los. Em primeiro lugar, não posso divulgar muitos detalhes sobre o processo. O máximo que posso compartilhar é que minha ex ficou extremamente assustada quando soube disso. Ela está implorando para desistirmos, oferecendo-se para retirar todas as acusações e prometendo nunca mais me incomodar ou entrar em contato comigo. Ela até tentou me culpar, dizendo que eu estaria arruinando a vida dela e de seu filho, mas, sinceramente, não me importo. Cansei de ser o mocinho há muito tempo, ela mexeu comigo, e agora estou respondendo com firmeza. Quanto à minha irmã, o processo inicialmente só piorou as coisas para ela. Sua tentativa de me envergonhar no meu trabalho não teve o impacto que ela esperava. Nas redes sociais, ela espalhou mentiras sobre eu abandonar meu filho e não assumir responsabilidade, expondo minhas ações legais como atos de censura e misoginia. No entanto, isso se voltará contra ela, pois consigo refutar facilmente suas difamações, e além disso, é mais uma evidência a nosso favor. De qualquer forma, este será um longo caminho, e estamos apenas começando. Recentemente, tivemos uma reunião na casa dos meus pais, uma tradição que usamos como desculpa para uma grande festa em família antes do Natal. Inicialmente, eu tinha minhas hesitações, pois não queria estar perto da minha irmã. No entanto, após alguns parentes assegurarem que ela não estaria presente, decidi comparecer, o que foi um grande equívoco. Minha mãe, apesar de tudo o que aconteceu, decidiu que eu estava levando as coisas longe demais e propôs uma reunião familiar para resolver o problema. Tentei sair imediatamente quando percebi suas intenções, mas alguns parentes tentaram me impedir. Minha mãe chorava, insistindo que eu precisava parar, que estava destruindo a família e precisava aprender a perdoar e deixar ir. Fiquei chocado ao perceber que, apesar de tudo, mesmo sabendo que eu falava a verdade, ela ainda estava ao lado da minha irmã. Saí de lá, dizendo a ela que não participaria de mais nenhum evento familiar se minha irmã estivesse presente e que não toleraria mais esse tipo de situação. Neste ponto, praticamente toda a minha família está ciente do que minha irmã fez. Algumas pessoas acham que ela é desequilibrada, enquanto outras acreditam que estou exagerando. Recentemente, minha mãe me convidou para passar o Natal com eles. Eu estava relutante após o que ela fez, mas decidi dar uma chance, pois ela jurou que não repetiria o ocorrido. No entanto, não apenas ela planejava fazer isso novamente, meu irmão me alertou que desta vez ela pretendia me trancar até que eu perdoasse minha irmã e parasse de resistir. Liguei para minha mãe e expliquei que sabia de seus planos, afirmando que havia terminado com ela e minha irmã, e que não as atenderia até que percebessem que estavam apoiando a pessoa errada e pedissem desculpas. Não preciso dizer quantas vezes ela tentou me ligar nas horas seguintes e o drama que fez quando não apareci no Natal. No entanto, cansei de ser o mocinho. É isso por enquanto. Espero que todos tenham tido um bom Natal e desejo a todos um ano novo feliz e livre de dramas. Agradeço a todos por assistirem e pelos 1000 inscritos alcançados. Comentem sobre sua história favorita, curtam e inscrevam-se no canal para ajudar a atingir minha meta de 1000 inscritos. Tenham uma boa noite.